Pronto, boa tarde, pessoal. Vamos começar mais uma aula. Hoje a gente vai falar sobre a função degrau, certo? Função degrau unitário, que ela também é chamada na literatura, às vezes, de função de Heaviside, certo? Que função é essa? Ela é uma função descontínua, certo? Para começar. E a definição dela é muito simples. Ela é uma função que está definida se apenas para valores maiores ou iguais a zero do tempo, tá? Então, como eu tinha falado aqui, o nome dela na literatura também aparece às vezes com esse nome aqui. A definição dela, como eu falei, ela é uma função também, assim como todas as outras funções que a gente tem trabalhado aqui. É uma função que está definida apenas para t maior ou igual a zero, mas a gente vai definir assim, ó, o c de t vai ser uma função que vale zero se t for maior ou igual a zero e for menor do que um certo c, tá certo? E vale 1 se t for maior ou igual a c. Ou seja, é uma função descontínua, certo? Ela vale zero em um pedaço e vale 1 de um certo instante em diante. Então, é como se fosse tipo uma força que não está sendo aplicada, de repente, a partir de um certo instante, ela começa a ser aplicada e é aplicada sempre constante, tá? Ou então é como se tivesse algum interruptor que no instante C a gente liga ele. Estava desligado até o instante C e do instante C em diante a gente ativou essa força, tá? Então, como que é o gráfico disso, né? O gráfico dessa função aí é uma função que é uma função que a gente tinha falado, né? É uma função contínua é, é, por, por partes, né? Porque o único ponto em que ela vai ser descontínua é aqui é, é, em C. Ela vale zero nesse pedacinho aqui. Quando ela chega aqui, ela tem uma descontinuidade do tipo salto. O que é que isso significa? Significa que os limites laterais existem, mas são diferentes, certo? Então ela é descontínua aqui, mas é descontínua do tipo salto. Então, eu tenho o limite lateral aqui de um lado, que é zero, do outro lado é 1. Então, eles são diferentes, por isso que a função ela é descontínua no ponto t igual a c, certo? Esse c, ele funciona como basicamente um parâmetro da função, tá? Então, eu posso ter o 1 de t, a u 10 de t, esse 10, esse 1 aí que eu tô indicando é o ponto em que ocorre a mudança de comportamento da minha função, tá? Ela é 0 até esse valor e é 1 desse valor em diante. Beleza? Então, pronto. Basicamente é isso. E por isso que ela tem esse nome, função degrau. Por quê? Porque ela subiu daqui para cá, tá? E é unitário por quê? Porque a altura que ela subiu foi 1 unidade. Tá bom? A gente também poderia tem um degrau decrescente, tá? Que ela inicia em 1 e aí depois passa a 0. Então, vamos dizer aqui que esse aqui é o degrau normal, tá? O degrau é o degrau crescente. Como é que seria um degrau decrescente? Aí, bem, eu quero uma função que seja 1 antes e que seja 0 depois. Então, você bastaria fazer isso aqui, ó. Pegar a minha função y de t igual a 1 menos o degrau usual crescente. Certo? Basicamente, o que é que eu estou fazendo aqui? Ó, na parte entre 0 e c, o que é que acontece? Eu tinha 1, né, menos o valor aí da função u entre 0 e c, que vale o quê? 0, né? Então fica 1 menos 0 é 1. Então isso aqui vale 1 para t entre o 0 e o c. E para t de c em diante, aí o que é que vale? Vai dar 1 menos o valor do degrau de c em diante, que é 1. Então fica 1 menos 1, que é 0, certo? Então, com essa função aqui, eu fico com esse degrau decrescente. Beleza, né?
Então, por que que essa função aí, ela é útil? Ela é útil porque ela vai permitir que a gente lide com funções descontínuas. A gente vai ter condições de, sempre que tiver alguma função que seja contínua é, por partes, como a gente tinha mencionado algumas aulas atrás, vai ser possível escrever essa função em termos de degraus, tá? E a gente vai ver na aula de hoje, daqui a pouco, como que a gente faz para calcular qual que é a transformada é, de Laplace de uma função desse tipo que a gente tem aí, de um degrau, tá? E aí, usando a linearidade e as estratégias que a gente estudar na aula de hoje, aí a gente vai ver como que a gente pode calcular transformadas de funções que sejam descontínuas de uma forma bem simples, certo? Bem, não tem muito mistério já de a gente calcular transformadas de coisas descontínuas, porque já dava para fazer isso usando a definição da transformada de Laplace, tá? Já dava para a gente calcular quem era a transformada de algo descontínuo usando a integral, mas aí dá muito trabalho. Imagina que a gente tem uma função digamos que ela tem um comportamento para ter entre 0 e 1. Aí tem outro comportamento para ter entre 1 e 2, tem outro para ter entre 2 e 10, tem outro para ter entre 10 e 20, tá? Acaba que a gente ia ter que fazer um monte de integrais, uma para cada intervalinho aí desses, tá? Enquanto aqui não, a gente vai fazer com que tudo fique em termos das funções degrau, e aí a gente usa a linearidade e a transformada de Laplace dessas funções, que a gente vai ver daqui a pouco como é que fica, tá? Então, só para finalizar, esse aqui é o degrau decrescente. Tá? Então, qual que é o objetivo da aula de hoje? É a gente ver qual que é a transformada de Laplace dessa função, e a gente vê alguns exemplos, tanto de como que a gente faz para calcular a transformada de Laplace direta de alguma função descontínua, a gente vê como que a gente escreve a função descontínua em termos de funções de degrau e aplica a transformada, tanto como para fazer transformadas inversas, certo? A gente vai ver que quando a gente aplica a transformada de Laplace de algo que envolva um degrau, aparece algum exponencial multiplicando na transformada, algo que até agora a gente não tinha em nenhum dos exemplos, né? A gente só tinha o quê? A gente só tinha alguma função racional. Por exemplo, se fosse a transformada de 1, era 1 sobre S. Se fosse a de 1 exponencial, era 1 sobre S menos A. Se fosse a de 1 seno, era B sobre S ao quadrado mais B ao quadrado. Eram sempre funções racionais. Era um polinômio em cima e outro polinômio embaixo. Mas nunca tinha algum exponencial que aparecia multiplicando. Agora vai ter, tá? Então a gente vai ver como que a gente faz também como que a gente resolve o problema inverso, quando a gente tem a transformada de Laplace já o resultado, que envolve algum exponencial e a gente quer descobrir de onde que isso veio. E, obviamente, certo, tudo que a gente vai ver hoje na aula também pode ser usado com o que a gente viu na última aula sobre resolver PVIs, tá certo? Basta que o lado direito lá da equação diferencial que a gente tiver seja dado em termos de uma função degrau, que aí a gente já pode fazer tudo que a gente viu na última aula com o que a gente aprender também na aula de hoje, tá? Se der tempo no final, eu faço algum exemplo que envolva algum EDO, um PVI, tá? Que tenha alguma função degrau do lado direito. Mas aí vamos ver se vai dar tempo, porque esse exemplo basicamente seria uma mistura do que a gente viu na última aula com o resto que a gente vai ver na aula de hoje. Então vamos lá. Antes de a gente começar com a transformada mesmo, vamos dar uma olhadinha no que é que seria isso aqui. Tá, ó, exemplo. Certo? Vamos supor que eu tenha essa função aqui, ó. H de t igual a u pi de t, tá certo? Então, aqui no caso, a minha descontinuidade, ela ocorre quando t for igual a pi. Essa função aqui, ela vale 0 até pi e vale 1 desse valor em diante, tá bom?
Sendo que eu vou fazer assim, ó, menos o 2π de t. Então, eu estou fazendo a diferença de duas... Estou fazendo a diferença entre dois degraus. Esse segundo, aí ele vale 0 até o 2π, e de 2π em diante ele vale 1. Tá? Então, aqui, de novo, só olhando para t maior ou igual a 0. Aí, o que é que eu quero saber? Eu quero saber o que é essa função, qual que é a cara dela, qual que é o gráfico dela, por exemplo. Beleza? Então, para a gente ver isso, vamos fazer o seguinte. Ó, quem é que é o π de t? O π de t, pelo que a gente viu ainda agora, isso aí vale 0 para t entre 0 e π, certo? E vale 1 para t maior ou igual a π. Enquanto isso, o 2π de t, aí ela vale 0 para t entre 0 e 2π, e vale 1 para t maior ou igual que 2π, tá? Então vamos ver, quem é que vai ser o h de t? Como é que vai ficar isso? Bem, eu tenho 3 intervalos para considerar, né? Porque ó, a gente tem que olhar o que ocorre quando o t passa por π, isso vai ser um ponto de descontinuidade, e depois vai ter outro ponto de descontinuidade quando o t passar por onde? Por 2π. Então, para a gente determinar o que é que isso vale, vamos fazer assim, ó. Vamos quebrar isso em 3 pedacinhos, tá certo? Vai ter um valor para t entre 0 e π. Aí vai ter outro valor para t entre π e a minha próxima descontinuidade, que seria em 2π. E vai ter outro valor depois que eu passar, né, pela minha segunda descontinuidade, que é lá em 2π. Então, vai ter outro valor para t maior ou igual a isso aí. Aí, vamos ver, ó. Qual que é o valor que eu boto, que eu boto aqui? Bem, é o π menos o... e aí, subtraindo com esse o 2π. Aí eu olho a π para t entre 0 e π. Qual que é o valor dela? Bem, está entre 0 e π. Então, o valor vai ser o quê? 0, certo? Então, aqui vai dar 0 menos o quê? Na outra, o que é que eu tenho? Eu estou entre 0 e π. Se eu estou entre 0 e π, então eu estou entre 0 e 2 π, não é isso? Então, se eu estou entre 0 e 2π, o valor da outra também é 0. Então, aqui vai ficar 0 menos 0, que é 0. Beleza? Estão entendendo? Eu tô só estou comparando basicamente os valores das funções nesses intervalos que eu tenho aí. Vou fazer agora a mesma coisa entre o π, certo? E o 2π. Entre esses valores aí, o t já está maior ou igual do que π. Se já está maior ou igual do que π, na primeira função eu já olho nesse intervalo aqui, ó. Então, o valor da primeira função já vai ser 1 agora. Então, fica 1 menos o valor da segunda função nesse intervalo. Eu ainda estou menor do que 2π. Se eu ainda estou menor do que 2π, eu ainda olho nesse pedacinho aqui, ó. Então, o valor que eu pego ainda vai ser quem? Ainda vai ser 0. Então, o valor que entra aqui é 1 menos 0, que é 1, beleza? Então, aqui é 1. E aqui no final? T maior ou igual a 2π. Então, agora, se eu sou maior do que... se eu sou maior ou igual a 2π, eu sou em particular maior do que π, né? Se eu sou maior do que π, então eu estou nesse pedaço aqui. Então, a primeira função é 1. E a segunda função, se é maior ou igual do que 2π, a segunda função também é 1. Vai ficar 1 menos 1, que é 0. Certo? Então, a cara dessa função aí, que é a diferença entre dois degraus, é essa. É 0 na primeira parte, 1 na segunda parte e 0 na última parte. Como que é o gráfico de uma função assim? Certo? Como que é o meu gráfico nesse caso? Então, aqui eu tenho t e h de t. As minhas descontinuidades vão ser aqui em π, beleza? E em aqui no fim, aqui em 2π.
Então, para t de 0 até π, ela vale 0. Então, ela inicia assim aqui. Quando chega em π, aí o valor da função passa a 1. Então, vai lá para cima aqui. Beleza? Vai lá para cima. Até ela chegar aqui em 2π. Quando chega aqui, passa lá para baixo de novo. Então, fica assim. Certo? Para simplificar, eu vou dizer que essa função aqui, já que eu estou chamando a outra função de um degrau, essa aqui eu vou chamar de uma janela, tá? Que é 0 embaixo, 0 no fim e é 1 aí no meio. Aí, o que é que eu posso afirmar em geral, né? Se eu tiver h de t igual a u, sei lá, C1 de t menos o C2 de t, onde digamos que o C1 seja menor do que o C2, que é o que está acontecendo aí em cima. É como se esse valor aqui fosse π e esse valor aqui ele fosse 2π. O que é que vai ser isso, né? Vai sempre acontecer o mesmo que aconteceu aí em cima. A gente vai ter 0, se o t tiver entre 0 e o C1, vai ser 1, tá? Se o t tiver entre o C1 e o C2, e vai ser 0 de novo se o t for maior ou igual do que o C2. Então a gente pode, certo, sempre que a gente precisar utilizar isso, tá? Vai ter alguns exemplos, vão aparecer alguns exemplos em breve, que a gente vai ter algo assim, que a gente vai precisar lidar. Então a gente tem que saber que isso aqui já pode ser escrito sempre em termos de uma diferença, certo, entre dois degraus, como a gente fez aqui. Vocês têm alguma pergunta até agora? Eu não fiz nada demais, basicamente, ainda, né? O que a gente vai ver agora é qual que é a transformada de Laplace da função o c de t, tá bom? Para aí depois a gente começar a fazer exemplos. Certo? Professor, se a gente invertesse o π e o 2π, a parte ali da janela iria para -1, teria algum problema nisso? Não, não teria problema nenhum, tá? Então, bem, como é que eu faço para calcular quem é a minha transformada de Laplace aqui? Bem, como eu tinha adiantado no começo, agora a gente vai ter a aparição de um exponencial no meio aí, tá? Vai aparecer algum exponencial que vai ficar é, é, multiplicando a função da gente. Lembra que a gente já viu lá algumas aulas que se a gente fazia isso aqui, ó, então se f de S era L de f de t, né? Então a gente viu que L de E elevado a AT vezes F de t, isso aí era igual a F de S menos A. Ou seja, se eu fazia alguma multiplicação por exponencial do lado na variável t, né? O que é que isso causava na variável s? Isso causava uma translação. O que a gente vai ver hoje é que vale também o oposto. Se eu fizer uma translação na variável t, isso vai também fazer com que apareça uma multiplicação por um exponencial na variável s, certo? Essa é a novidade aqui da aula de hoje. Coisa que eu já tinha adiantado lá atrás, quando a gente tinha visto essa propriedade daqui de cima, né? Eu já tinha adiantado que essa aqui também iria acontecer, mas que a gente precisaria de mais algumas aulas para a gente chegar nela. Pronto, o momento é esse. Então, antes de ver isso, a gente precisa ver o seguinte: o que é que significa a gente fazer
uma translação na variável t. Certo? Digamos que eu quero fazer alguma translação por um valor que seja é, 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 que eu quero andar com o meu gráfico, por exemplo, C unidades para a direita, tá? Então, bem, ó, lembra que aqui a gente está com funções que existem só para t maior ou igual a zero, tá? Então, eu tenho alguma função f de t para t maior ou igual a zero. E digamos, por exemplo, que o gráfico dela ela é uma parábola assim, ó. Então, digamos que o gráfico dela é assim. Ela começa em zero aqui, e aí, pronto, ela aumenta assim aí, tá? Então, digamos que eu faço alguma translação, que eu faço com que o t, ele vire t e aí menos c, tá certo? O que é que isso faz? Ele pega o meu gráfico e aí desloca ele c unidades para a direita. Desloca ele c unidades para a direita. Ou seja, agora eu vou ter que iniciar aqui o meu gráfico e ele vai fazer assim. Não está muito igual, não. Deixa eu fazer de novo aqui para ver se melhora um pouquinho. Pronto, tá bom. Então, vê que eu desloquei esse meu gráfico para a direita por C unidades, aqui embaixo, tá certo? Mas vê, o que é que a gente coloca aqui, nesse pedaço? O que é que a gente bota aí? Bem, a princípio não bota nada, né? Por que eu não boto nada? Porque eu teria que deslocar algo que estivesse do lado aqui, ó, do lado de cá. Mas não existia nada aqui. Por quê? Porque essa função aqui só estava definida para ter maior ou igual a zero. Certo? Então, eu continuo querendo que essa função aqui continue existindo para ter maior ou igual a zero. Ou seja, aqui nesse meio do caminho aqui, eu tenho que dizer qual que vai ser o valor da minha função, tá? Então, nesse pedacinho aqui, eu vou dizer que a função ela é igual a zero, tá certo? Vou dizer que aqui ela é igual a zero. Do jeito que ficou aqui, tá uma função contínua ainda, né? Mas se não fosse contínua, não tinha problema não. Vê, por exemplo, digamos que a minha função original, que ela fosse assim, que a minha parábola agora começasse aqui em cima, assim, ó. Certo? Aí, digamos que essa aqui é a minha f de t. Aí eu faço essa translação. E aí, digamos agora que o meu gráfico ele ficou agora da seguinte forma. Então, aqui, digamos que é esse C. Daqui em diante, que a minha função vai fazer assim. E pelo que a gente explicou ainda agora, pela escolha da gente, nesse pedacinho aqui, a função é zero. Certo? Até aí no C. No C, no caso, a bolinha vai ser aberta. Pronto, apagou mais do que eu queria, mas não tem problema não. Então vai ficar basicamente assim, tá? Então, repara que eu tenho aí alguma descontinuidade, né? E é uma descontinuidade do tipo salto. Por quê? Porque o limite lateral aqui, ele existe de um lado e ele existe do outro lado. Como que eu poderia descrever essa minha função desse jeito? Esse gráfico que está aqui é o gráfico de f de t menos c, que eu tinha esse gráfico, certo? E aí fiz uma translação nele de C unidades para a direita, tá bom? Então, essa parte aqui é f de t menos c. Sendo que tem essa parte aqui antes que ela vale zero. Então, essa função que eu tenho aqui, certo? Essa função aí, ela é o quê, na realidade? Ela vale zero para t entre 0 e c, beleza? E vale f de t menos c para t maior ou igual a c. Mas, afinal de contas, o que é isso? Certo? Esse aqui é o gráfico dessa função, tá? É o gráfico dessa função que tá desenhada aqui. Afinal de contas, o que é isso? A gente poderia olhar para isso da seguinte forma.
como uma função que vale 0 para t entre 0 e c, e 1 para t de c em diante, multiplicada por f de t menos c. Por quê? Porque aí eu faço 0 vezes f de t menos c, dá 0, e aqui embaixo é 1 vezes f de t menos c, que dá f de t menos c. Mas, o que é isso aqui? Isso é exatamente quem? É a função degrau unitário, tá? Então, é o c de t isso aqui. Ou seja, o que é que eu estou querendo dizer com isso tudo? O que é que eu estou querendo dizer com isso tudo? Essa é a primeira observação aqui. Se eu quero fazer uma translação, certo? De f de t por c unidades para para a direita, qual vai ser a minha função resultante? Então, o resultado vai ser, bem, o usual seria f de t menos c, certo? Sendo que f de t menos c ele deixa basicamente esse buraco aqui, né? Como que eu faço, então, para a gente corrigir esse buraco? Eu tenho que botar 0 aqui, tá? A gente corrige esse buraco multiplicando por uma função degrau. Certo? Então, essa função aqui, ó, é que é a minha translação, já que eu só estou olhando para t maior ou igual a 0. Certo? Então, o objetivo da gente aqui agora vai ser determinar qual que é qual que é a transformada de Laplace disso. De o c de t vezes f de t menos c. Certo? Qual que vai ser o objetivo da gente? Mostrar que isso aqui vai ter a ver com a multiplicação por alguma exponencial. Como eu tinha falado antes, né? Pelo que a gente tinha visto antes, ó, multiplicação por exponencial na variável do tempo resulta em uma translação na variável s. Da mesma forma, agora o que é que a gente quer ver? Que fazer uma translação na variável tempo resulta na multiplicação por um exponencial na variável s. Certo? Essa discussão que eu mostrei agora foi só para ver o que é que significa fazer alguma translação na variável tempo, já que a gente só está olhando do 0 em diante, né? Do 0 em diante. Beleza? Então, agora a gente vai iniciar mostrando qual que é qual que é a transformada de Laplace da função degrau sozinha, tá? Aí depois a gente vê quanto é que dá ela multiplicada por alguma outra função. Então, pronto, parte 1 aqui é a gente ver quem é que é. Sim, a gente quer determinar o que é isso aqui. Tá? Mas aí, quem é que vai ser L de UC de T? De acordo com a definição, o que é que vai ser isso? Vai ser a integral de 0 até infinito de E a menos ST vezes a função da gente, né? E a integra. Sendo que o que é isso aqui? Isso aí vale 0 para t entre 0 e c, e vale 1 de c em diante. Então, na parte que está entre 0 e c, eu não preciso fazer a minha integral. Por quê? Porque vai dar 0. A função é 0, então vai dar a integral de 0, que é 0. Eu só preciso olhar de c para frente. De c em diante é a parte que não vai dar 0 aqui, certo? A princípio. Então, aqui eu tenho que olhar só para a integral de c até infinito, de e a menos st, vezes a função da gente. Qual é a função da gente de c, certo? Em diante. É 1, tá bom? Então, basicamente, é só fazer isso aí. Aí, agora ficou fácil, basicamente, né? A integral dá o quê? Vai dar menos E a menos ST sobre S, calculada em C e em infinito, certo? Então, quando o T ele for para infinito, aquele negócio, né? Se o S for maior que zero, o que é que vai acontecer aí? Se o S for maior que zero, então esse meu expoente aqui vai ser negativo, né? Por causa do menos. Então eu vou ficar com o exponencial que tende a menos infinito, certo? Então aqui eu estou precisando que o S seja maior que zero.
Se o S for maior que zero, eu vou ter um expoente aí que vai tender a menos infinito. E elevado a algo que tende a menos infinito vai dar zero. Beleza? Portanto, se o S for maior que zero, isso aí vai dar menos o valor dessa expressão quando t tende a infinito, que é zero, mais o valor da expressão quando t for c. Quando o t for c, vai dar E elevado a menos c vezes S sobre S. Ou seja, resultado é E a menos CS sobre S. Repara aí, então, que apareceu pela primeira vez, desde que a gente começou a estudar transformadas de Laplace, alguma exponencial aqui no resultado, né? Então, antes não aparecia, só apareciam funções racionais. É polinômio em cima e polinômio embaixo. Algum exponencial apareceu agora pela primeira vez. Certo? Vamos ver agora como que a gente faz a outra transformada, né? Da multiplicação da função degrau por alguma função. Né? Que no caso vai ser uma translação. Há alguma dúvida até aqui? Acredito que sim. Se vocês não entenderem algo, vocês podem perguntar, tá? Fique à vontade aí. Pronto, é, aparentemente não tem nenhuma dúvida. Então vamos continuar. Então, quem é que seria L de UC de T vezes F de T menos C agora? Certo? Vamos aqui, vamos fazer o seguinte, vamos deixar indicado que F de S que seja L de F de T, tá? Então eu já sei quem é a transformada da função que está sendo transladada aqui, tá? Então eu tenho a função F que eu estou modificando ela, certo? Transladando ela. Eu já sei quem que é essa minha transformada aqui, tá? Beleza. Então vamos ver, pela definição, o que é isso aqui? É a integral de 0 até infinito de E a menos ST vezes UC de T vezes F de T menos de T menos C de T. Vou usar agora a mesma argumentação que eu usei na outra parte. Por quê? Porque ali eu estou multiplicando por uma função degrau. A função degrau, ela vale 0 em um pedaço, né, entre 0 e C, e vale 1 de C em diante. Na parte que vale 0, eu não preciso analisar essa parte, porque a integral vai dar 0, vai ficar a integral de 0. Então, eu só tenho que olhar para o que acontece de C em diante. De C em diante, a minha função degrau, ela é igual a 1. Então, o que a gente fica aqui é basicamente isso. Integral de C até infinito, de E a menos ST, vezes a função degrau, que é 1 agora, vezes F de T menos C dt. Quero calcular isso, mas na verdade eu quero mais do que calcular isso. Eu quero relacionar isso com a função que eu tenho aqui, com a minha transformada de Laplace de F. Qual que é a definição para a transformada de Laplace de F? Vamos relembrar aqui, ó. Quem que é f de S? F de S é a integral de 0 até infinito, certo? De E a menos ST, F de T dt. Ou seja, não pode ser F de T menos C. Beleza? Eu tenho que fazer com que esse argumento da F aí não seja mais o T menos o C, seja alguma coisa sozinha, tá? Então eu vou fazer uma mudança de variável. Que mudança de variável vai ser essa? Deixa eu escrever aqui, ó. Vamos fazer o seguinte, vamos dizer que U é igual, não, U não é uma boa escolha não, né? Vamos dizer que, sei lá, é, X é igual a T menos C. Aí o dx vai ser quem? Vai ser dt, tá certo?
Como é que fica essa integral agora? Bem, os limites de integração daqui a pouco a gente escreve, certo? Vai ficar aqui, ó, e elevado ao quê? Menos st. Quem é t? Se x era t menos c, então t vai ser x somado com c, tá? Então vai ficar menos s vezes x mais c, certo? F de x dx. E os limites de integração, como é que vão ficar? Quando o t for igual a c, x vai ser c menos c, vai ser zero, certo? Então aqui embaixo vai ser zero. E quando o t ele tender a infinito, aí o x também tende a infinito. Então a integral vai ficar assim agora. Até aqui, há alguma pergunta? Eu vou mexer agora com aquele expoente ali, tá? Vou mexer agora com aquele meu expoente ali. Por quê? Lá no expoente eu posso organizar ele da seguinte forma: menos s vezes x menos s vezes c, não é isso? Então isso ficaria assim, ó, se eu tenho é, essa operação aí no meu expoente, eu posso olhar para isso da seguinte forma: integral de zero até infinito de e a menos sx vezes e a menos sc, ou menos c vezes s, vezes f de x dx. Agora repara no seguinte, essa exponencial aqui, ela não depende da variável de integração, né? Então a gente pode olhar para ela como se ela fosse uma constante. Joga ela para frente da integral. Então vai ficar e a menos cs vezes a integral de zero até infinito de e a menos sx, f de x dx. Então, basicamente, terminou. Por quê? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Essa coisa aí que eu destaquei é a mesma coisa que isso aqui. A única coisa que mudou foi o nome da variável de integração. Mas o nome da variável de integração não é importante. O que importa aí é a variável do resultado, né? Lembra que a variável do resultado é S, não é T, não é X. O nome da variável de integração não interessa, certo? Se a gente faz, por exemplo, a integral, sei lá, de x elevado a 2 de 0 a 1, isso vai dar a mesma coisa que se eu fizer a integral de u elevado a 2 de 0 a 1. Vai dar o mesmo resultado, mesmo o nome da variável de integração sendo diferente, certo? Então, o nome da variável de integração não interessa. O que interessa é a expressão que está sendo integrada, tá bom? E a expressão que está sendo integrada é exatamente a mesma. Isso aqui, então, é quem? É f de s. Ou seja, qual é o meu resultado? É e elevado a menos cs vezes f de s. E aí a gente finalizou o que a gente queria. Ó, se a gente sabia qual que era a transformada de Laplace de uma função, certo? F de t. E aí a gente faz uma translação em f de t. Qual que é a transformada de Laplace da função transladada? É a transformada de Laplace da função original, que é essa aqui, ó, multiplicada por um exponencial, invertendo aquilo que a gente tinha visto antes, que se multiplicava a função na variável t por um exponencial, isso fazia com que acontecesse alguma translação na variável s. Agora é o oposto. Se eu faço alguma translação na variável t, isso gera uma multiplicação por exponencial na variável s. Certo? Então, o que a gente precisa guardar aqui até esse momento da aula é essa fórmula aqui, ó. Então, essa é a fórmula mais importante da aula até o momento. É L. Então, ó, se a gente sabe que L de f de t é f de s, então L de uc de t vezes f de t menos c, que é a função f transladada, isso aí é igual a e a menos c vezes s vezes f de s. Vamos aplicar isso em alguns exemplos agora, tá?
Que aí eu acredito que fique mais fácil de vocês entenderem o que é que a gente está fazendo na realidade. Então, até o final da aula agora vai basicamente ser apenas exemplos, tá? O primeiro exemplo vai ser o seguinte. A gente vai pegar essa função aqui, ó, fzinho de t igual a seno de t, definido para t entre 0 e é, é, π sobre 4, e de π sobre 4 em diante, a gente vai ter seno de t mais o cosseno de t menos π sobre 4. Tá? Para t maior ou igual a π certo sobre 4. Então, quem que é L de f de t aqui nesse exemplo? Então, a gente tem que usar essa fórmula que está aí em cima na tela, tá? Vamos tentar fazer com que a função f fique expressa usando alguma função degrau, tá certo? Isso a gente vai fazer da seguinte forma. Repara que aqui em cima tem seno de t e aqui embaixo também tem seno de t. Então, a função f, a gente poderia olhar para ela assim, ó. Seno de t mais uma função que vale 0 nessa parte aqui, tá certo? E que vale cosseno de t menos π sobre 4 nessa outra parte daqui. Beleza? Se não entenderem, avisem, tá? Não tem nenhuma função degrau ainda, mas a gente tá basicamente terminando. Por quê? Porque a gente poderia agora fazer a mesma coisa, ó, aqui que a gente fez aqui. Ó, a gente tinha essa função aqui, a gente escreveu ela aqui na frente multiplicando e aqui deixou 1, certo? Vou fazer isso de novo agora. Essa função aí que está agora, ela é a mesma coisa aqui, seno de t ainda, aqui do lado de fora, mais cosseno de t menos π sobre 4, que multiplica o quê? Uma função que vale 0 nesse pedaço aqui, certo? Para t entre 0 e π sobre 4, e que vale 1 de π sobre 4 em diante. Mas essa função aqui é nada mais nada menos que quem? Que o π sobre 4 de t. Certo? Ou seja, que a gente tem aqui f de t é seno de t mais cosseno de t menos π sobre 4 vezes o π sobre 4 de t. Pessoal, se vocês não me perguntarem nada, não me interromperem nada, eu vou achar que vocês estão entendendo tudo, tá? Eu vou perguntar agora, professor. Por que ali no seno não é multiplicando, somando? Então, e não é que nem o cosseno? Pronto, vê. Porque no seno, repara que eu tinha seno aqui em cima e aqui embaixo, né? Então, vê, se eu faço seno de t somado com 0, dá seno de t. Seno de t somado com isso aqui, dá o que eu tinha aqui em cima tudo. Ah, certo? Tô entendendo. Já aqui é diferente. Se eu faço isso aqui vezes 0, dá 0. Certo? Mas se eu faço isso aqui vezes 1, aí dá isso aqui. Deu para entender agora? Deu, perfeito. Eu tinha visto esse exemplo lá nas notas de aula, mas não tinha entendido assim. Pronto, é que explicando e aí comentando junto é mais fácil entender. Tá? Aí vê o que aconteceu aqui é importante é que apareceu o degrau aqui no final, tá? E já está exatamente na forma que a gente precisa. Ó. Por quê? Porque para a gente aplicar essa expressão aqui, ó, o que a gente precisa? Tem que ter a minha função degrau e a função, certa outra função que vai multiplicando ela, ó, o argumento dela não pode ser simplesmente t não, tá? Tem que ser t menos c. Tem que ser t menos o númerozinho daqui do degrau. E é como tá aqui já, ó. O c é π certo sobre 4, e aqui eu já tenho t menos esse valor. Então já está no formato da fórmula, certo? Então, ó, agora
o que é que a gente faz aqui? Para aplicar essa transformada, eu uso a linearidade. Vai dar a transformada do seno. Nessa parte eu não preciso me preocupar com nada, porque é aquela fórmula que a gente viu já. Mais a transformada do degrau vezes o cosseno de t menos π sobre 4. Então, nessa parte aqui eu já sei quanto é que dá, né? Se eu tenho seno de b vezes t, aí fica b no numerador sobre s ao quadrado mais b elevado a 2 embaixo. Aqui o b é 1, né? Então fica 1 sobre s ao quadrado mais 1. Mas e aqui do outro lado, o que é que vai ficar? Bem, se liga que a parte que envolve o degrau vai virar um exponencial, tá? Então, o que eu tenho aqui vai ficar assim, ó. Vai ficar E elevado a menos o C vezes S. O C é π sobre 4, né? Então vai ficar menos π sobre 4 vezes S. Π vezes S, certo? Dividido por 4. Vezes Fzão de S. Quem é que é Fzão de S? Fzão de S está aqui, ó. É o L de F de T, tá certo, pessoal? Então aqui é onde muita gente erra, é onde muita gente não entende o que é para fazer. Repara, aqui, o que é que a gente tem? F de o quê? T menos C. Nessa outra parte aqui, ó, esse F de S que está aqui, ele é quem? É L de quem? F de T. Repara que são coisas diferentes. Então, esse que está aqui, ele é F de T menos C, tá certo? Quem eu tenho que usar aqui para calcular essa coisa aqui que vai ficar multiplicando é quem? F de T, né? Beleza, então se eu sei quem é F de T menos C, eu tenho que determinar agora quem é que é F de é, 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 T. Como? Bem, se o meu F de T menos C aí é cosseno de T menos o π sobre 4. Então, quem é que é F de T? Vê, se eu quero passar de T menos C para T, o que é que eu tenho que fazer? Adicionar o quê? π sobre 4, né? Mas em geral, se eu tenho de T menos C e eu estou querendo fazer com que isso vire T, o que eu tenho que fazer é adicionar, certo? O C. Então aqui vai ficar assim, ó, vezes L de quem? Cosseno de T. Porque eu pego isso que eu tinha aqui, que é o T menos C, mas eu quero que fique só quem? T. Então eu somo C. Eu somo π sobre 4. Vai ficar T menos π sobre 4 mais π sobre 4. Aí fica cosseno de T apenas. Essa é a parte que a maioria dos alunos não entende. Porque a gente precisa fazer essa transformação. Em um lado tem T menos C, do outro lado tem T apenas, tá? Então, é como se o f de t menos c já fosse a minha função transladada. Eu quero pegar a função original, certo? Antes de a gente transladar. Beleza? Então, cosseno de t menos π sobre 4 é o cosseno de t que foi transladado, certo? Π sobre 4 unidades de tempo para a direita. Entenderam? A gente vai ver mais exemplos ainda, tá? Só para finalizar aqui. O que é isso? Isso aqui vai dar E elevado a menos πs sobre 4, vezes transformada do cosseno de t, que é S sobre S ao quadrado mais 1. Portanto, o resultado vai ser, somando isso tudo aí, né? Vai dar 1 sobre S ao quadrado mais 1, mais E a menos πs sobre 4, vezes S sobre S ao quadrado mais 1. Então, lembra desse detalhe aí, ó. Nessa parte aqui da fórmula, tem f de t menos c.
Nessa parte aqui da fórmula, do outro lado, não é o f de t menos c que eu tenho, é o f é, de é, é o f de t, é a função que eu tinha antes de a gente transladar. Então eu tenho que voltar para ver quem é a função f de t. Se fosse t ao quadrado, a gente teria que dividir por t. Não, a gente teria que fazer alguma outra manipulação aí. Tá? Porque tem que ficar f de t menos c. A gente vai ver daqui a pouco o que a gente faz, tá? Aqui a gente só pode basicamente utilizar soma e multiplicação. E multiplicação por algum escalar. Porque é o que dá para usar com a transformada de Laplace, né? Porque ela é linear. Então, eu só posso adicionar, certo, elementos e multiplicar é, 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 e multiplicar por alguma constante. Vamos ver outros exemplos, que aí vai ficar mais fácil de entender. Eu espero. Tá, vamos para esse aqui primeiro. Vamos pular um exemplo aqui. Então, vê, a função da gente agora é essa aqui. F de t igual a 0 para t entre 0 e 2. E vale t menos 2 ao quadrado para t maior ou igual a 2. Beleza? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é escrever a função da gente em termos de alguma função degrau. Como o ponto que a função está mudando de comportamento é em 2, aí o degrau vai ser em 2. Então, isso aí a gente pode fazer assim, ó. T menos 2 elevado a 2 vezes uma função que vale 0 nesse pedaço aqui, tá? E que vale 1 nesse pedaço aqui. Ou seja, essa função aqui é quem? É o 2 de t. Então, ficou t menos 2 ao quadrado vezes o 2 de t, tá certo? Aí agora vamos ver, ó. Quem é que é L de f de t? L de f de t é a mesma coisa que L de o 2 de t vezes t menos 2 ao quadrado. Então vamos ver, ó. Vamos voltar aqui para a fórmula da gente. Deixa eu escrever a fórmula aqui. Se eu tenho L de o c de t vezes f de t menos c, o que isso dá é E elevado a menos c vezes s, L de f de t. Basicamente é isso. Então, o que é que vai dar aqui? Vai ter um exponencial, vai ser E elevado a menos 2 vezes s, né? Já que o c aqui é 2, vezes a transformada de Laplace de alguém. De quem? Quem é que entra aqui? Vê, essa função aqui, ó, essa é a f de t menos c. Certo? Ou seja, no caso, como o c é igual a 2, então essa aqui é f de t menos 2. Então, quem que é f de t? Se f de t menos 2 é t menos 2 ao quadrado. F de t é quem? É o t ao quadrado? T ao quadrado, exatamente. Certo? T ao quadrado, porque já tem esse 2 aqui. Eu só estou substituindo t, certo, por t ao quadrado. Tá dando para entender? Vê, se eu quero que a função, depois que eu substitua o t por t elevado a 2, dê isso aqui. Então, não, calma, foi mal. Eu quero que a função, depois que eu substituo o t por t menos 2, dê isso aqui. Então, quem que é a minha função original? T elevado a 2. Porque depois que eu substituí o t por t menos 2, deu t menos 2 ao quadrado. Então, a função original que eu tinha que ser quem? Tinha que ser t elevado a 2. Tá? Para depois que eu substituir t por t menos 2, ficasse t menos 2 ao quadrado. Pronto. Outra maneira. Dá para fazer da seguinte forma. Às vezes tem algumas pessoas que acham mais fácil fazer assim. Se eu dissesse que, sei lá, por exemplo, outra letra aí, é x, por exemplo. Se eu disser que x é igual a
a, a, a t menos 2, tá? Ou então t menos 2 ao quadrado é a mesma coisa que x ao quadrado. Pronto. Então isso aqui, ele basicamente diz pra gente qual que é a função que a gente quer. É alguma coisa elevado ao quadrado. Na variável que a gente tem, que é t, certo? Fica isso, t ao quadrado. Certo? A ideia é essa. Eu tenho que ver qual é a função original que a gente tinha. Se depois de substituir o t por t menos 2 ficou t menos 2 ao quadrado, então antes de eu substituir o t por t menos 2, eu tinha t ao quadrado. Isso aí a gente precisa analisar para cada exemplo, para determinar qual é a função que tinha antes de fazer essa translação, tá? Outra forma ainda de a gente achar qual é a função original, usar a mesma argumentação daqui, ó, que eu escrevi aqui em cima, certo? Se eu quero passar de t menos c para t, eu quero fazer, certo, essa minha substituição aí de volta, basta eu somar c. O que é que isso significa? Que para a gente achar quem é que é essa função aqui, ó, é só a gente pegar essa função e substituir o t por t somado com c. Beleza? Por que eu estou somando com c? Porque eu estou desfazendo a minha translação. Se eu quero fazer a translação, eu subtraio por c, porque eu quero andar para a direita. Não sei como é que a minha figura, que a minha imagem está aparecendo aí, se eu estou mexendo para a direita ou se eu estou mexendo para a esquerda. Não sei se está aparecendo invertido para vocês aí. Está invertida, né? Pronto. Então eu quero que ela mexa para o lado direito, tá certo? Então, se eu quero agora fazer com que eu volte para o que eu tinha antes, eu quero fazer o inverso do que eu fiz. Se para andar para o lado direito eu tinha subtraído C, para voltar para o que eu tinha antes, agora eu vou o quê? Adicionar C. Tá? Então, para eu andar para a direita, eu substituo T por T menos C. Para a gente voltar, substitui T por T somado com C. Beleza? Então, quem é que é a minha f de t aqui, ó? Deixa eu apagar isso aqui, porque dessa outra forma talvez seja mais fácil de entender. Ó, se eu sei que f de t menos 2 é t menos 2 elevado a 2, então f de t, o que é que eu faço? Eu troco t por t mais o 2, tá bom? Então vai ficar t mais 2 menos 2 elevado a 2. Aí dá exatamente o que a gente queria. Certo? Então, a f de t menos c já é a função transladada já para o lado direito. Se eu quero voltar agora e descobrir qual é a função que eu tinha originalmente, ao invés de substituir o t por t menos c, eu substituo o t por t mais c, porque aí a gente volta. Estão entendendo? Vai ter mais exemplos ainda, tá? Aí acho que vai melhorar ainda mais, mas tá clareando mais ou menos o que é que tem que fazer? Tá sim, professor. Beleza. Então, ó, quem é que é L de t elevado a 2? Isso aí a gente já viu. Se fosse t elevado a n, ficava n fatorial sobre s elevado a n mais 1. Então, aqui vai dar e elevado a menos 2s vezes 2 fatorial, que é 2, sobre s elevado a 2 mais 1, que é 3. Então, esse é o resultado. Vamos ver mais um. Mais um. Vai ser uma que é muito parecida com essa que tem aí em cima. Um pouquinho mais difícil. Então, vamos botar assim, 0 para ter entre 0 e 1. E para ter maior ou igual a 1, t elevado a 2 menos 2t somado com 2, tá? Para ter de 1 em diante. E aí? Então, antes de mais nada, vocês devem ficar de acordo comigo que isso aqui é a mesma coisa que isso, né? T ao quadrado menos 2t mais 2 vezes o 1 de t, né? Tá todo mundo de acordo? Basicamente, eu iria fazer a mesma coisa que eu fiz aqui em cima.
certo? Iria puxar esse negócio pro lado de fora, certo? Multiplicando. Ia ficar 0 aqui em cima e aqui embaixo ficaria 1. Só que 0 em cima e 1 embaixo é o degrau. É o 1 de t, porque a minha descontinuidade está sendo onde? Em t igual a 1. Essa parte, beleza? Beleza, né? Beleza. Tá bom. Só que vê, do jeito que tá aí, dá pra gente aplicar essa fórmula que a gente viu aqui? Não dá. Por quê? Porque a função que tá aqui, ó, tem que estar degrau vezes alguma função em que ela tem que estar como se a variável dela fosse t menos c. No nosso caso, tem que estar como se a variável dela fosse quem? Fosse t menos 1. Então, do jeito que está aí, a variável dela está como se fosse quem? T, não é isso? Então, eu tenho que dar um jeito de ficar tudo expresso apenas em termos de t menos 1. Qual que é uma opção? Tem mais de uma opção, tá? A mais simples aqui seria completar o quadrado. Vamos relembrar. Como que eu faço isso? Poderia fazer isso assim, ó. T menos 1 elevado a 2. Quem fica aqui é a metade de quem fica ali, né? Sendo que t menos 1 elevado a 2 dá o quê? T ao quadrado menos 2 vezes 1 vezes o outro, que dá isso aqui, mais o quadrado do segundo, então ficou mais 1. Sendo que tinha que ser mais 2. Então eu tenho que somar mais 1 ainda aqui, não é isso? Porque aí dá certo agora. Ficou t ao quadrado menos 2 vezes t vezes 1, mais 1, né? Lá do produto notável, mais 1 de novo. Aí deu 2, ficou igual ao que a gente tinha em cima. Desse jeito agora sim. Por quê? Porque isso aqui é o 1 de t vezes quem? T menos 1 elevado a 2 mais 1. Então, nesse formato que está aí agora, ó, a função que está aqui, sempre que o t ele aparece como ele menos 1. Então, é como se a variável dela fosse quem? Fosse t menos 1 e não t, tá certo? É isso que eu preciso para poder usar a fórmula que está ali em cima. Entenderam? Tem que ser assim para poder aplicar essa fórmula, tá? Então tem que dar algum jeito de fazer com que fique t menos 1 como se fosse a minha variável. Nesse caso, a forma mais fácil de fazer isso era completando o quadrado. Há alguma dúvida aqui? Espera aí que eu vou acender a luz rapidinho. Mas pode perguntar, tá? Ninguém perguntou nada, então acredito que vocês entenderam, né? Beleza. Então, continuando, eu tenho que ver agora, ó, essa função que está aí, que eu destaquei, é a função transladada. Eu tenho que usar a função antes de a gente transladar. Como que eu faço isso? Pelo que a gente ainda agora comentou, tem que fazer o quê? Substituir o t por quem? Por t mais c. O c aqui é 1, tá certo? Então, deixa eu escrever aqui embaixo só para a gente organizar. Então, se eu tenho t menos 1 ao quadrado mais 1 e eu substituo o t por t mais 1, tá certo? T vira t mais 1. Então, isso vai virar o quê? T mais 1 menos 1 elevado a 2, virou t elevado a 2, tá certo? Mais 1, certo? T ao quadrado mais 1, tá bom? Que dentro lá do quadrado ficou o quê? Ficou t mais 1 menos 1. Aí ficou só t elevado a 2, mais o 1 que já tinha fora. Tá certo? Então, para a gente calcular agora, ó, L de f de t, aí vai dar o quê? A parte do degrau vai virar essa exponencial aqui, ó, vai ficar E elevado a menos S. É menos 1 vezes S, porque o C aqui é 1. Vezes quem? A transformada de Laplace de f de t. Quem é que é f de t? F de t é essa aqui.
Chamada de Laplace de t ao quadrado mais 1. Aí pronto, quanto é que dá isso? É a menos s vezes. Então, chamada de t elevado a 2 dá 2 sobre s ao cubo. Então, chamada de Laplace de 1 dá 1 sobre s. Pronto. Certo? Então, quais as partes mais difíceis aqui desse assunto? Primeira parte mais difícil é a gente montar isso aqui. Certo? Precisa escrever a função em termos como se a variável dela fosse t menos c. Depois, descobrir quem é f de t. Mas aí é simples, é só substituir o t por t mais c. Beleza? Nesses exemplos aqui, de calcular quem é a transformada, tá? Em que a gente está aplicando essa fórmula aqui, ó, nesse sentido, tá? Que a gente está querendo descobrir quem é que é o lado de cá. Já já vai ser o contrário. A gente vai ter o lado de cá e vai querer descobrir quem é o lado de cá. Aí vai ficar um pouquinho diferente. Mas a fórmula é a mesma ainda. A ideia ainda é a mesma. A volta, ela é mais simples, tá? A ida que é mais complicada, que é essa parte que a gente tá vendo agora. Por isso que eu tô deixando ela com mais ênfase. Alguma dúvida aqui, pessoal? Vou ficar sempre perguntando, porque essa parte é bem... Ela é um ponto que normalmente é problemático. Não, né? Vamos ver mais um. Esse próximo é o seguinte, ó. F de t, ele é 0 para t entre 0 e é, π. Aí t menos π para t entre π e 2 vezes π. E 0 de novo para t maior ou igual do que 2π. Então, quem é a transformada de Laplace disso? Primeira coisa é escrever isso aí em termos de duas funções de grau, no caso, né? Porque eu tenho duas descontinuidades. Tem um em π e aí vai ter outro em 2π. Então, no caso, vamos fazer assim, ó. T menos π vezes uma função que vale 0 aqui em cima. Beleza? 1 aqui no meio. E 0 aqui embaixo. Isso aqui é uma função do tipo janela, que a gente falou lá no início, né? O que é isso aqui? É o π de t menos o 2π de t. Ou seja, isso aqui dá t menos π vezes o π menos o 2π de t. Vamos continuar aqui, ó. O que mais que a gente sabe? Isso aqui vai dar o π de t vezes vezes t menos π menos o 2π de t vezes t menos π. Para a gente aplicar a fórmula, essa parte aqui já está ok. Por quê? Voltando na fórmula. Nesse pedacinho aqui, o que é que eu tenho que ter? Tem que ter a função degrau multiplicada por alguma função em que sempre que aparecer o t, ele tem que aparecer da seguinte forma: t menos c. Como aqui o c é π, então a única vez que o t ele aparece na função aqui, ó, ele já está como t menos π, t menos c. Então nessa parte aí eu já não tenho que fazer nenhuma manipulação. Beleza? Na outra parte, aí não, porque aqui agora o c é esse valor, certo? 2π. E aqui eu não estou com t menos 2π, eu estou com t menos π. Então, eu tenho que fazer com que ali fique t menos 2 vezes π. Como que eu posso fazer isso? Sem modificar a minha função. Continuando com a mesma função. Eu posso somar π e subtrair π. Beleza? Que aí, quando eu fizer o menos π que já tem ali com o outro menos π que eu subtrair,
Aí vai dar t menos 2 vezes π, que aí vai ficar o que a gente precisa. Vai ter outro π ainda que vai ficar aí na conta? Vai, mas esse a gente ajeita depois. Vocês entenderam o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou somar π e vou subtrair π. Ou se eu quisesse também, eu poderia adicionar 2 vezes π e subtrair 2 vezes π. Dá no mesmo, certo? Então, isso aqui eu vou olhar da seguinte maneira. Essa primeira parte já está ok. É o π vezes t menos π menos o 2π de t vezes... Aí aqui eu vou fazer assim, ó. T menos π menos π mais π. Certo? Ou seja, nesse pedaço aqui, a mesma coisa aqui. T menos 2π mais π. Não mudei a minha expressão, né? Porque o que eu tenho aqui ainda é a mesma coisa que eu tinha aqui. Então não tenho nada diferente aí, mas agora está no formato que eu tinha que deixar. Por quê? No segundo termo, o c é 2 vezes π. E agora na função que eu tenho aqui, sempre que o t ele aparece como t menos c, como t menos 2 vezes π. Beleza? Então vamos ver aqui, ó. A transformada de Laplace de f de t vai ser quem? Vai ser a transformada de Laplace de o π de t vezes t menos π menos a transformada de Laplace de o 2π de t vezes t menos 2π mais π. Essa daqui dá o quê? A parte do degrau vai virar E a menos π vezes S, tá certo? E aqui? Eu vou calcular a transformada de Laplace de que função aqui? Eita, que essa chave ficou horrível. Que função que eu boto aqui? Exatamente. Certo? Porque a gente tinha t menos π e pega e substitui o t por t mais π. Aí vai dar... Eita. Substitui o t por t mais π. Então vai dar t mais π menos π, que é t. Certo? E na outra parte, como é que vai ficar aqui? Ó? A parte do degrau vai virar E elevado a menos 2π vezes S. E eu multiplico por quem? L de... Agora eu tenho que substituir o t por t mais 2 vezes π. Então vai dar t mais 2π menos π. Aí cancelou, ficou só t mais o outro π que restou. Então t mais π, como vocês estão dizendo aí, exatamente. De novo, errei aqui, peraí. T mais π aqui. Certo? Então só fazendo aqui, ó. T menos 2π mais π. Eu substituí o t por t mais 2π. Então ficou quem? T mais 2π menos 2π deu t mais π. Pronto. Aí agora é só substituir. Ó. Vai dar E a menos π vezes S transformada de t, que é 1 sobre S elevado a 2, menos E a menos 2πs transformada de Laplace de t mais π. Transformada de t é 1 sobre S ao quadrado. Transformada de π é quem? É π vezes transformada de Laplace de 1. Né? Π sobre S. Dúvidas? Alguma dúvida, pessoal? As ideias são essas aí. Ó. Então, tem duas etapas aqui. A etapa 1 tem 3 etapas, certo? Certo. Vamos colocar assim. A etapa 1 seria escrever a função em termos de uma ou mais das funções de degrau, certo? Aí a gente usa o degrau invertido, a gente usa o degrau, a gente usa essa função janela aí que a gente mostrou nesse exemplo. Beleza. Segunda etapa é deixar a expressão no formato que dá para usar aquela fórmula que a gente viu no começo da aula. Então, se tiver
algum degrau multiplicando alguma função, para usar a fórmula, essa função que está aqui, onde tiver t, ele tem que aparecer como t menos o c, certo? Então, se ele não tiver assim, manipula a expressão para que ele fique assim. Então, para fazer isso, o que eu posso fazer? Eu posso completar o quadrado, eu posso adicionar e subtrair o c, certo? Posso fazer várias coisas. Mas eu tenho que dar um jeito de não modificar a, a minha função, né? Óbvio. Senão vai dar errado. Mas fazer com que a expressão que eu tenha se escreva em termos de t menos c. E aí, por último, eu aplico a fórmula que a gente viu. Então, a parte do degrau vai virar a exponencial. E a transformada de Laplace que eu vou multiplicar vai ser de quem? Para eu descobrir quem é que eu multiplico, eu pego a função que estava multiplicando o degrau e nela substituo t por t mais o c, tá certo? Então são essas três etapas aí. Para calcular a transformada de Laplace direta. Vamos ver agora alguns exemplos com a transformada inversa, certo? Então eu vou dizer qual que é o resultado para a gente voltar e descobrir de onde que a transformada veio, que nem a gente viu na aula retrasada. Dúvidas aqui? Sim, não? Estou entendendo nada? Estou entendendo tudo? Certo, certo. Posso continuar aqui? Pode continuar, professor. Vamos lá, então. Deixa eu achar aqui os meus exemplos que eu tinha feito mais ou menos fora de ordem. Pronto. Então agora vamos com a transformada inversa. Ainda a fórmula é a mesma, tá? Só que a gente vai usar a fórmula em outro sentido agora. A fórmula que a gente tinha era assim, L de UC de T, F de T menos C, dava E a menos CS, L de F de T. A gente estava usando ela nesse sentido, partindo daqui para determinar quanto que valia o lado de cá. Agora vai ser o contrário. A gente vai iniciar com algo assim e vai tentar descobrir de onde que ela veio, tá? Beleza, então o exemplo é o seguinte, ó. Eu sei que o Fzão de S, ele é 1 menos E elevado a menos 2S sobre S elevado a 2. Então, quem que é a sua inversa? L menos 1 de Fzão de S. Quem que é essa inversa aí? Tá, então, vamos começar usando a linearidade, né? Que é a parte mais fácil. Bem, ó, Fzão de S é o quê? É 1 sobre S elevado a 2 menos E elevado a menos 2S vezes 1 sobre S elevado a 2. Tá? A inversa ela é mais fácil do que os exemplos que a gente viu até aqui, tá? Aí vê, ó, esse termo aqui, ele é a transformada de Laplace de qual das funções que a gente viu até aqui? É é, de t, tá? Então vai ficar L de t. Se você não lembra disso, se preocupa não, tá? Até porque aqui a gente está no período remoto, você pode olhar as fórmulas quando estiver resolvendo os exercícios. Mas, mesmo que fosse presencial, aqui, como eu estou falando sempre, né? Estou falando também para os alunos do futuro, quando as aulas presenciais voltarem. Normalmente, essas fórmulas a gente fornece lá na hora da prova, tá? Aí só precisa saber usar as fórmulas. Saber como é que manipula elas, o que é que tem que fazer e tal, tá? Mas não precisa decorar, que essa chamada de T é 1 sobre S ao quadrado. Assim, fazendo muitos exercícios, acaba decorando. Que nem a gente decora as integrais e as derivadas em cálculo 1. Que é basicamente a mesma coisa. Cada função tem uma transformada, que nem cada função tem uma integral, tem uma derivada. Então, fazendo várias questões, você acaba decorando, mas na prova, normalmente, a gente fornece. Então, aqui vai dar L de t menos E elevado a menos 2S vezes L de t. Tá bom, então, ó, vamos repetir aqui a primeira parte, o L de t. Mas e a outra parte? Ela é o quê? É menos L de quem? Ó, é nesse sentido aqui agora, né? Então, a gente tem ó, exponencial.
vezes L de alguém. O que é que tem que fazer, então? A exponencial, ela vira aqui o degrau. Então, vai ser o quê? 2 de t, tá certo? Vezes f de t menos c. Então, se eu tenho aqui, ó, o meu f de t é t. Na hora de a gente escrever ele aqui, tem que ser com t menos c no lugar de t. Então, ao invés de ser t, vai ser t menos 2, tá bom? T menos 2. Então, é o 2 de t vezes t menos 2 aqui. Então, como que a gente poderia resumir isso? Na transformada direta, né? Na que eu dou quem é a minha fzinho de t e pergunto quem é que é fzão de s, eu substituo t por t mais c, que eu quero desfazer aquela translação. Agora, quando eu faço a transformada inversa, aí eu quero aplicar a translação. Então, eu troco o t por t menos c, tá? Na transformada direta, eu somo c. Na inversa, a gente vai precisar sempre subtrair o c. Tá bom? Basicamente, eu estou só usando aquela fórmula que está ali em cima. Então, voltando aqui também, usando a linearidade, finalizou. L menos 1 de f de s vai ser t menos o 2 de t vezes t menos 2. Tá? Acabei de ver que a resposta aqui no material, ela tá errada. Certo? Eventualmente, eu vou precisar escrever algumas coisas desse material de novo aí, porque eu nunca revisei ele, mas paciência. Vamos para outro exemplo. Fzão de S igual a 2 S menos 1 vezes E elevado a menos 2 vezes S sobre S ao quadrado menos 2S mais 2. Certo? Então, por que eu falei que a inversa normalmente ela é mais fácil? Por causa do seguinte, ó. Vê, aqui só a gente fazer o seguinte, é só escrever E a menos 2S vezes o resto. Então, vezes 2S menos 1 sobre S ao quadrado menos 2S mais 2. Certo? Quando a gente aplicar a fórmula aqui em cima, essa exponencial vai virar a função degrau, né? O é 2 de t. E aí, o que mais? Eu tenho que descobrir de onde que essa daqui vem. Digamos que eu ache de onde que essa veio. Digamos que ela veio de, sei lá, que ela veio de f de t. Pronto. Para colocar na resposta, depois é só escrever f de t menos 2, ao invés de escrever f de t, tá certo? Se isso aí deu, por exemplo, sei lá, seno não, cosseno, né? Porque tem aquele S em cima. Se veio com tipo cosseno de 2 vezes t, por exemplo. Então, quando eu voltar, eu substituo o t por t menos 2 agora. Vai ficar cosseno de 2 vezes t menos 2. Ou 2t é, é, menos 4. Beleza? Então, o que eu tenho que fazer é descobrir de onde que essa aí veio. Então, é um problema daqueles que a gente viu já lá na aula retrasada. Vem aqui embaixo de um polinômio do segundo grau, né? Então, eu tenho que ver se ele possui raízes reais. Ele possui raízes reais. Aqui embaixo, ó, se eu olhar para quem é que é o delta aí embaixo. Menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. 4 menos 8 menos 4. Não tem raízes reais. Então, qual que é a ideia? É aplicar... a gente completar quadrado, né? Completar o quadrado. S ao quadrado menos 2S mais 2 é a mesma coisa que a gente tinha feito ainda agora, né? Vai dar S menos 1 elevado a 2 mais 1. Beleza? S ao quadrado daqui, menos 2 vezes S, mais 1 elevado a 2, mais 1 de novo, deu esse 2 que tinha aqui. Certo?
Ou seja, isso aqui dá E a menos 2S vezes 2 vezes S menos 1 sobre S menos 1 elevado a 2 mais 1. De onde que veio isso? Bem, está no formato de um cosseno, né? De um cosseno. Do cosseno de quem? De 1 vezes t. Mas no lugar de s tem s menos 1. Então também teve uma multiplicação por um exponencial. Certo? Vê que está misturando todos os assuntos que a gente viu, basicamente. Certo? Então, ó, voltando. Isso aqui vai dar 2 vezes e a menos 2s vezes a transformada de Laplace de quem? De e elevado a t, né? Porque eu substituí o s por s menos 1, s menos a, então o a é 1, é elevado a t, é elevado a 1t, vezes quem? Vezes o cosseno de bt. Quem é b? B é 1 aqui, ó. Cosseno de t. Certo? Então vamos para a resposta. Quem aqui é a inversa? L menos 1 de f de s vai dar 2 vezes. A exponencial vai virar o degrau, o 2 de t. E o resto? O resto é só pegar a função que tem aqui e onde tiver t, escrever o quê? T menos 2. Então vai dar e elevado a t menos 2 vezes cosseno de t menos 2. Tá? Ou não? Beleza, né? Vamos fazer só mais um aqui. Então, vocês estão vendo realmente que a inversa ela é mais simples, né? De a gente lidar. Porque é só a gente ver, a gente vai ter a exponencial vezes alguém. Descobre de onde que essa outra função veio. A exponencial, ela vai virar vai virar o degrau, certo? Aí pega a inversa da outra parte e substitui o t por t por t menos c nela, tá certo? Só isso. Então, o último exemplo de hoje vai ser algo envolvendo, certo, PVI. Para a gente misturar tudo que a gente viu até aqui. Então, vamos fazer assim, ó. Deixa eu achar aqui o meu exemplo. Bem, vamos colocar assim. Y duas linhas mais Y igual a U. Vamos colocar assim, igual a, sei lá, 5U 3 de T. Com Y de 0 igual a 0, Y' de 0 igual a 1. Pronto, e aí, como é que vai dar? Então, primeira coisa, aplicar a transformada de Laplace dos dois lados. Certo? Então, a gente vai ter L de Y duas linhas mais L de Y igual a 5 vezes L de U 3 de T. Certo? Então, usando as fórmulas da última aula, L de Y duas linhas vai dar S elevado a 2, L de Y. Aí o expoente do S vai diminuindo e eu vou aumentando o número de derivadas que eu coloco no Y, né? Então vai dar o menos SY de 0, que é 0, menos Y' de 0, que é 1, mais L de Y, beleza? Igual a 5 vezes transformada de Laplace de U 3 de T. Então a gente viu isso aí lá no comecinho também, com quanto é que dava. Foi aqui, ó.
A chamada de Laplace de UC de t da exponencial, né, é a menos cs sobre s. Então, a de U 3 de t vai dar E a menos 3 vezes S sobre S. Aqui. Então, vai dar 5 E a menos 3S sobre S. Certo. Isola o L de Y. Então, vai dar S ao quadrado mais 1 L de Y, juntando esse com esse. E esse aqui eu jogo para o outro lado. Aí vai dar igual a 1 mais 5 E a menos 3S sobre S. Divide tudo por esse daqui agora. Aí vai dar L de Y igual a 1 sobre S ao quadrado mais 1 mais 5 E a menos 3S. Vamos escrever assim. E a menos 3S vezes 5 sobre S ao quadrado mais 1 vezes S. Então, pronto. Essa parte aqui, ó, eu tenho que descobrir de onde que tudo isso daqui veio. A inversa dessa parte é a minha solução. Aí desse PVI, tá? Então, essa parte aqui é fácil. Veio de um seno, né, de t. A outra parte eu tenho que usar o que a gente viu hoje. Então, tem que descobrir de onde que essa parte daqui veio. Para começar, tenho que fazer frações parciais, para a gente desmembrar, né? Essa parte aqui, dessa parte de cá. Aí não sei se esse 5 em cima vai ser uma escolha muito boa, não, porque eu escolhi na doida. Enfim. Como é que vai ficar aqui, né? Eu vou ter 5 sobre S ao quadrado mais 1 vezes S. Vai ser, lembrando, AS mais B sobre S ao quadrado mais 1, porque esse S ao quadrado mais 1 não tem raízes reais, mais C sobre S. Tira o mínimo, vai ficar AS mais B vezes S, mais C vezes S ao quadrado mais 1, sobre a multiplicação dos dois aí. S ao quadrado mais 1 vezes S. Cancela aqui esses dois e iguala. Vai ficar 5 igual a AS mais B vezes S mais CS ao quadrado mais 1. Vamos substituir valores, né? Se eu substituir o S por 0, por exemplo, lado esquerdo dá 5, lado direito aqui vai dar 0, aqui vai dar C vezes 0 somado com 1. Então deu C. O C é 5. Agora, para zerar esse termo aqui, eu posso substituir, por exemplo, o S por I, que nem a gente viu nas últimas aulas, né? Para facilitar, a gente substitui logo com números complexos. I elevado a 2 dá menos 1. Então, menos 1 mais 1 dá 0. 0 é esse termo do lado de cá. O que é que resta ali, então? Vai ficar 5 igual a A vezes I mais B vezes I. Então, multiplicando, vai dar A vezes I vezes I. Então, é A vezes I elevado a 2. I elevado a 2 é menos 1. Ou seja, aqui vai dar igual a menos A mais BI. Certo? Ou seja, parte real de um lado igual a parte real do outro lado, parte imaginária de um lado igual a parte imaginária do outro lado. Parte real aqui ó, é menos A. Então, a parte real daqui é 5. Então, A é menos 5. Parte imaginária aqui é B. Parte imaginária do outro lado é 0. Então, o B é 0. Beleza, né? Ou seja, a função da gente, 5 sobre S ao quadrado mais 1 vezes S, ela é menos 5 vezes S sobre S ao quadrado mais 1, tá certo? Mais C, que é 5 sobre S. Então, deu assim, basicamente. Aí, essa parte aqui eu sei de onde veio. Vem de quem? Vem de um cosseno, né? E esse 1 sobre S aqui veio de 1. A chamada de Laplace de 1 é 1 sobre S. Então, vamos finalizar. A gente sabe aqui ó, que L de Y é quem? A gente tinha 1 sobre S ao quadrado mais 1, certo?
1 sobre S ao quadrado mais 1, que é L do seno de T, certo? Mais E elevado a menos 3S, vezes a transformada de Laplace de quem? Olhando por aqui, ó. Menos 5 vezes, isso aqui veio de onde? Cosseno de T. Então, menos 5 vezes cosseno de T, mais 5 vezes, essa aqui veio de onde? Veio de 1. Então, mais 5 vezes 1, que é 5. Ou seja, repete esse aqui agora e a gente usa a fórmula da aula de hoje. Então, repete L de seno de T mais. Isso aqui é L de quem? A exponencial vira o quê? Vira o degrau, o 3 de T. E agora, o que é que eu faço? Multiplico por quem? Pela mesma função que eu tenho aqui, sendo que onde tiver T, eu troco por T menos C. C aqui é 3, então vai ficar ó, menos 5 cosseno de T menos 3 mais 5. Tá? Na inversa é sempre simples. Só é achar de onde que veio a parte que multiplica a exponencial, depois substituir o T aí nela por T menos C. Só isso. Então, quem é Y? Y de T, a solução desse problema de valor inicial vai ser seno de T, né? Mais o 5, né? Que dá para a gente colocar aí ele em evidência. 5 vezes o 3 de T, vezes menos o cosseno mais 1, né? Já que eu botei em evidência. Então ficou 1 menos cosseno de T menos 3. E fim, tá certo? Alguma dúvida, pessoal? Na aula que vem, a gente vai começar a falar sobre outro tipo de função especial, que são as funções de impulso. A gente vai começar na próxima aula, talvez precise terminar na outra aula só, e na outra aula a gente finaliza essa parte dessa unidade, tá? Falando sobre a a, a convolução de funções. A convolução de funções é como se fosse uma espécie de multiplicação. Porque, em geral, não vale que a transformada de Laplace da multiplicação é a multiplicação das transformadas. Mas isso vale se você pensar como em termos dessa nova operação aí que eu vou explicar para vocês, que é essa tal de convolução. Tá bom? Aí a gente finaliza essa parte e na outra semana a gente começa com as séries de Fourier. Tá bom? Então, é isso por hoje. Vou finalizar aqui essa gravação, tá? Se quiserem perguntar algo, fiquem à vontade depois.